Opa, opa, olha, a gente volta. E aí, já conseguiu pensar aí? Primeira falsa, Gabriel? E aí, o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, Canaveira, Eliseu Martins. Cara, vamos fazer a conta devagarzinho, de um por um lá, para ver qual que é o DAO máximo, qual que é o DAO mínimo, para verificar qual daquelas proposições está certa, está errada. Então, o meu trabalho inicial é, se eu quero achar o máximo de alguma coisa, eu tenho que pegar aquele trecho que contém o seno ou o cosseno, dependendo da função ser seno, dependendo da função ser cosseno, está substituindo por 1 ou por menos 1, não é mais ou menos assim? Ou eu também posso pensar de forma diferente. Para a gente obter o maior valor possível naquela expressão, nós teríamos que substituir ela por 1. O menor valor possível por menos 1, já que era um mais lá, né, professor? Só que ali, professor, substituindo 1 ou menos 1 vai dar o mesmo resultado, não? Porque está ao quadrado. Vamos ver aqui, vem cá. Vamos lá dar início à nossa segunda aula de hoje. Meu bom dia para você que está se conectando agora com a gente. Está aí o conteúdo da nossa segunda aula, continuidade na realidade, funções trigonométricas, função seno, função cosseno. Professor, paramos aqui, professor. Nessa questãozinha, dá uma observada lá que ele faz também uma referência com relação ao intervalo de tempo ali, ó, onde o meu tempo ele está dentro do período de 0 a 24 horas, ou seja, um dia. Ele faz análise de um dia completo. Professor, vamos ver aqui então. Olha só. Na nossa situação, ele disse que a vazão é 1000 vezes o resultado da conta que está lá dentro do colchete, que é 4 mais 2 vezes o seno ao quadrado de πt sobre 12. É para me entender uma coisa, olha só, o maior valor que eu posso ter para o seno, não para o seno ao quadrado, eu posso ter que o seno de πt sobre 12, o maior valor possível pode dar 1. Para o seno, não para a expressão, não para a vazão, tá bom? O menor valor possível que eu possa ter para o seno, não para o seno ao quadrado, que é πt sobre 12, pode dar igual a menos 1. Só que lá na minha expressão, eu acho que vocês perceberam que é seno ao quadrado do ângulo. Então, se é seno ao quadrado do ângulo, se eu substituir 1, vai dar 1 mesmo, professor, porque vai ficar 1 ao quadrado. Se eu substituir menos 1, também vai dar menos 1 ao quadrado. Vixe, professor. Então, vai ter máximo ou vai ter mínimo? Como é que a gente vai conseguir analisar isso aí, professor? Na situação lá, porque os dois vão dar o mesmo resultado. Vamos substituir aqui, professor, na nossa situação. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ele diz que a vazão mínima é de 3.000 milímetros cúbicos por hora, a vazão máxima de 6.000. Na nossa situação, deixa eu ver se eu anotei, está aqui a minha expressão. Professor, se o senhor substituir aqui, professor, por 1 ou por menos 1, o resultado dá o mesmo. Porque iria ficar a vazão em função do tempo, vai ser 1000 vezes 4 mais 2 vezes. Cara, se eu botar 1, vai ser 1 ao... Se eu colocar menos 1, vai ser menos 1 ao quadrado. Vai dar o mesmo resultado. Só que a questão do máximo... Isso, Gabriel, é isso que eu quero que você observe comigo. Então, esse VT aqui, ó, eu vou analisar pelo tempo. Vai ser 1000 vezes... Aí vem 4 mais 2 vezes 1, que continua dando 2. VT vai ser 1000 vezes 6. VT vai ser 6.000 milímetros cúbicos por hora. Agora, o problema está aí. Esses 6.000 milímetros cúbicos por hora é a vazão máxima ou é a vazão mínima? Porque se eu tivesse substituído o menos 1 ali, Gabriel, também ia dar 6.000 milímetros cúbicos por hora. Então, a gente vai analisar o maior valor possível para o seno, menor valor possível para o seno. Qual que seria, lá na nossa situação, o maior e o menor valor possível? Vamos ver aqui, professor. Deixa eu ver aqui.
A vazão é maior ou igual a 5.000 no horário de 3 às 9 e das 15 às 21. Vamos ver aqui, professor, na nossa situação. Se eu considerar que o seno de πt sobre 12 é igual a 1, é porque este ângulo tem que valer 90 graus, que é o π sobre 2 radiano, correto? Então, se eu disser que πt sobre 12 é igual a π sobre 2, eu posso cortar esse π com esse π, vai ficar 2t é igual a 12, t é igual a, 6 horas. Se eu substituir o 1, lá no caso o π sobre 2, se eu considerar 1. Se eu considerar que o seno de πt sobre 12 é menos 1, é porque esse ângulo, professor, ele vale 270 graus, ou seja, 3π sobre 2 radiano. Você fez a conta, Gabriel? Isso. Aí aqui vai ter que πt sobre 12 é igual ao 3π sobre 2. Corta, corta. Professor, aqui nós vamos ter 2t igual a 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 dividido por 2, 18 horas. Professor, vamos lá. E aqui, na nossa situação, deixa eu voltar lá nas proposições. Volta aqui, deixa eu ver o que foi que ele tinha colocado. Pronto, é aqui mesmo. A vazão mínima é 3.000. Deixa eu ver aqui a alternativa 3. Ele disse que a vazão é maior ou igual a 5.000 das 3 às 9 e das 15 às 21 horas. 3 às 9, professor, dão 6 horas. 15 a 21, deixa eu ver aqui, 16, 17, 18, 19, 20, 21. De 6 em 6 horas. Eu encontrei, professor, de 6 às 18, professor. De 6 às 18. De 6 às 18 dão 3 horas. Esse H era a hora mesmo na hora T. Então, é de 6 às 18, professor. De 6 às 18, de 6 às 18, nós temos, professor, do mínimo ao máximo. Professor, e agora como é que eu vou fazer com esses dois valores? Encontrei esse 6, encontrei esse 18, Gabriel. O que é que eu posso estar fazendo com esses dois valores aí? Professor, o senhor pode estar substituindo na expressão, literalmente. Lá e calculando lá qual que é o resultado que vai dar se eu substituir o 6, se eu substituir ali o 18. Será que dá o mesmo resultado? Porque se eu colocar no lugar do tempo 6, vai ficar seno de 90 dá 1, seno de 1, e o outro 18, 3π sobre 2. Vai dar o mesmo resultado. Prof, para máximo e para mínimo, a gente vai ter sempre, professor, o mesmo valorzinho. Cadê? A alternativa aqui, no caso, canetinha, pronto. Aqui, vazão mínima é de 3.000, professor? Não. Vazão máxima, posso dizer que é de 6.000? Posso. A 2 está correta, professor. A 2 está correta. Vamos até botar aqui, professor, essa aqui está certa. A vazão T igual a 12. Eu estou começando a achar aqui, professor, que vai ser a letra... Eu acho que vai ser a letra B. Estou começando a achar que vai ser a letra B. Eu já vou descartar a letra E. Eu já vou descartar a letra C, professor. Letra E e letra C eu já vou descartar, porque a 1 lá não tem como não. A gente chegar naquele... Em nenhum momento a gente conseguiu chegar naquele 3.000 lá. Professor, um T igual a 12. Vamos botar o 12... Vamos botar o 12, um T, para encontrar, para ver se dá aqueles 5.000 lá. Vamos ver aqui, professor. Se nós considerarmos que o T é igual a 12, vou colocar aqui, professor. Vamos ver se a vazão vai dar 5.000. A vazão por T igual a 12 vai ser 1.000. 4 mais 2 vezes seno ao quadrado de
π sobre 12 vezes 12. A vazão vai ser 1000. 4 mais 2 vezes seno ao quadrado de π, professor. Seno de 180 é quanto, gente? Seno de 180 é quanto? Dá 0, não é? Seno de 180 dá 0. A vazão às 12 horas, professor, vai ser 1000 vezes 4 mais 2 vezes 0. 0 ao quadrado vai dar 0. Não deu, professor. Em exatamente 12 horas, a vazão foi de 4.000 milímetros cúbicos por hora, professor. Então, essa aqui também está errada, professor. Essa última está errada. Então, até agora, a 2 está certa. Professor, ele falou para mim ali assim, das 3 às 9, a vazão é maior ou igual? Gente, para a gente ter certeza lá se aquela 3 está correta, eu teria que fazer o cálculo para 3 horas, para 9 horas. Eu teria que fazer o cálculo para 15 horas, para 9 horas. Que basicamente vai dar a mesma coisa. Então, a 2 está certa até agora. A 2 está certa. A 4 não está certa. Se a 4 não está certa, professor, justifica mais ainda que essa aqui não está correta. Justifica mais ainda que essa aqui não está correta, professor. Eu sei que a 1 acolá, professor, não tem como a gente estar encontrando ela, porque só deu 6.000. Só deu 6.000, professor. Então, aquele 6.000 é o máximo, é o mínimo. Ou é o máximo, é o mínimo. Estou considerando o máximo ali. 2 e 3. Aí a 3, professor, eu tenho que testar. 3 eu tenho que testar, professor. Vamos lá. Deixa eu ver se eu ainda coloquei mais um espaçozinho. Às 3 horas. Ainda te precisava de mais um espaçozinho. Às 3 horas, professor. Se eu colocar aqui, eu coloquei 12, né? Se eu considerar às 3 horas, no lugar lá do tempo, professor, deixa eu só calcular lá. Seno de π vezes 3, só para ver se vai dar certo. Se não der certo aqui, já está errado lá. Sobre 12. Professor, aqui vai ficar seno de π sobre 4, professor. Seno de π sobre 4 é seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, se eu substituir lá, vai ficar 1000 vezes 4 mais 2 vezes isso aqui ao quadrado, que vai dar 2 sobre 4. Simplificando esse com esse, aqui sobra 2. 2 por 2 dá 1, vai ficar 1000 vezes, professor, 4 mais 1. Estou fazendo só um cálculozinho rápido, professor, dá 5.000, certinho, ó. Às 3 horas deu 5.000, ó, bateu. Se fossem 9 horas, professor. Se fossem 9 horas, professor. Seno de π vezes 9. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. Por 3. Por 3 dá 3, dá 4, vai dar 3π sobre 4. Seno 3π sobre 4, 180 por 4 dá 135. Professor, vai dar certo, professor? Vai dar maior ou igual? Porque vai dar 135 graus. 135 graus é o simétrico. É o simétrico do 45, que também é positivo. É o mesmo resultado que vai dar. Vai dar exatamente 5.000, professor. Opa, volta. Ele disse que teria que ser maior ou igual a 5.000. Como foi maior ou igual a 5.000, a alternativa correta aqui, professor, vai ser a 2 e a 3. Alternativa correta, letra A, professor. Por eliminação. Deu certo? Encontrei que essa 4 estava errada. A primeira aqui eu não tenho
informações suficientes, porque a vazão é como se não tivesse vazão mínima, só tivesse vazão máxima. A torneira, como se a vazão dela fosse constante aí, num determinado horário. Letra A foi o que deu aqui para sair por eliminação. Achei que faltou mais dados para facilitar mais o desenvolvimento dela. Mas deu letra A. Beleza? Vamos lá. Opa, questão de gráfico. Não trabalhei hoje ainda a questão de gráfico com vocês. O que a gente precisa ao analisar um gráfico para fazer a composição? O que a gente precisa? No caso ali, eu tenho aquele A e aquele B ali, professor, que são justamente os dois coeficientes que interferem diretamente na minha imagem. Eu acho que analisando esse gráfico dá para você perceber qual que é a imagem desse gráfico, professor. Ponto mais alto atingido pelo gráfico, professor, ó. Ponto mais alto aqui é o 5, professor. Ponto mais baixo, professor, é o -1. Quem é a minha imagem, olhando para esse gráfico? Professor, a minha imagem seria o mínimo de -1 e o máximo de 5. Essa seria a minha imagem, professor. Esse gráfico é o gráfico de uma função seno ou de uma função cosseno? Professor, como ele está subindo, né, professor? É o gráfico de uma função seno. E já está escrito ali, ó, y é igual a mais b vezes seno de x sobre 4. Você já achou o A, Gabriel? Rápido assim? É só lembrar, professor, que para nós acharmos a imagem, a partir... É só você entender, professor, que na nossa situação, a gente tem que o meu A, ele multiplica com -1 e 1, e o B, o meu B multiplica e o meu A soma. Se você não lembrar já da relação já direta. Como assim, professor? A gente tem o -1 e o 1, que é aquele padrão. A gente multiplica com o B, professor, que no caso vai ficar -B e B, e depois acrescenta o valor do A, professor, que vai ficar A menos B e A. Ou seja, eu já tenho como concluir que esse -1, professor, ele corresponde a A menos B. Eu já tenho como concluir, professor, que esse 5, ele corresponde ao A mais B. Então, na grande maioria das vezes, a composição de uma função, ela se dá simplesmente montando um pequeno sistema de equações, onde eu posso dizer que aquele A menos B dá o mínimo, que é -1 lá do gráfico, e o A mais B dá o teu máximo. Isso é, se a função não for inversa. Se a função não for inversa, como já foi trabalhado em aulas anteriores. Professor, então aqui, na nossa situação, eu vou ter que A menos B dá -1 e A mais B dá igual a 5. Nós temos montado aqui um sistema. Já está no ponto da aplicação do método da adição, professor. Já dá para cancelar o B. Vai ficar mais A, vai dar 2A, menos 1 mais 5 vai dar 4. Meu A é igual a 4 dividido por 2. O meu A, professor, vale exatamente 2. Prof, até aí tudo bem. Pega o valor desse A, substitui em qualquer uma das duas lá, professor, que se eu jogar ser mais fácil, vou substituir na de baixo. Na de baixo aqui, ó, vai ficar o A, que é 2, mais B tem que ser igual a 5. O 2 passa subtraindo, B é igual a 5 menos 2, B igual a 3. Ele queria que você calculasse o produto de A por B. Ou seja, ele quer que você ache A vezes B. Ou seja, 2 vezes 3. Essa aqui foi tranquila. Dá exatamente 6. Entendeu? Às vezes dá um gráfico, bate lá o olho logo, descobre quem é a imagem, aí você já pode colocar lá. A menos B vai ser a parte mais baixa do gráfico, A mais B é a parte mais alta do gráfico. Ponto máximo e ponto mínimo e ponto máximo, respectivamente. Entenderam? Certeza? Certeza?
podem perguntar, gente. Vocês podem ir no chat lá, professor, não entendi isso, não entendi aquilo. E professor, já foi respondido. Essa aqui eu já coloquei exemplo demais. Era essa questão, Gabriel, que ficou lá na nossa última aula. Lembra lá que eu comecei a falar do ar-condicionado? Quando a gente colocava assim para vocês, coloca o ar-condicionado no máximo. O que é a ideia que a gente está pedindo? O que a gente quer quando a gente diz coloca o ar-condicionado no máximo? Para mim colocar o ar-condicionado no máximo, a temperatura é máxima ou a temperatura é mínima? Coloca o ar-condicionado no máximo. A temperatura é a maior possível ou a menor possível? Foi essa aí mesmo, agora que eu lembrei dela aqui. Professor, se o cara diz coloca o ar-condicionado no máximo, na potência máxima, tu quer que o negócio fique trincando, gelado mesmo, não é? Só que quando a gente faz referência à temperatura, estar gelado é representado pela menor temperatura possível. Então, pensa aí direitinho. Calcula, professor, a temperatura mínima. Se eu estou calculando a temperatura mínima, é porque eu tenho que colocar o ar-condicionado na potência máxima. Entendeu? Tem essa relação, causa até uma certa confusão. Professor, se eu quero que o ar-condicionado não gele, eu tenho que colocar ele na potência mínima, ou seja, ele quase não vai estar trabalhando para gelar. É o contrário. Então, lê comigo. Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura tem graus Celsius no escritório, varia de acordo com a função. Me deu lá uma expressão que eu peço sempre que você olhe logo e tente identificar, professor, quem é o X, quem é o Y. Sendo H o tempo, que é o X, né? Medido em horas, a partir da meia-noite, de 0 a 24 horas, e A e B os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima, vamos lá, canetinha, tá aqui, ó, que a temperatura máxima fosse de 26 graus Celsius. E a mínima de 18. E que durante a tarde a temperatura fosse a menor possível, professor. Durante a tarde a temperatura... Não, desculpa. Durante a tarde a temperatura fosse menor do que pela manhã. Fosse menor do que pela manhã. Aqui, professor, é justamente a confusão que se cria. Na nossa situação aqui, professor, eu tenho como calcular a temperatura máxima, eu tenho como calcular a temperatura mínima. Então, ele pergunta lá quais devem ser os valores de A e B para que o pedido dos funcionários seja atendido. Vamos lá, professor. Ele já está considerando para mim que a temperatura máxima que esse ar-condicionado atinge é 26 graus Celsius. Só que a temperatura máxima não quer dizer que está mais frio, quer dizer que está mais quente, entendeu? E a temperatura mínima, professor, é de 18 graus Celsius. Significa dizer que essa temperatura mínima, professor, aí, nesse é o mais frio. Beleza? Vamos lá, professor. Quais devem ser os valores de A mais B para que o pedido dos funcionários seja atendido? Prof, eu poderia simplesmente substituir na expressão, não é isso? Só que para a gente ter o máximo e ter o mínimo, professor, a gente pode simplesmente considerar qual é o valor que eu tenho lá para o seno, professor, para ter o máximo. Qual é o valor que eu tenho lá para o seno para ter o mínimo? Qual é a temperatura máxima? Qual é a temperatura mínima? É aqui que eu quero que vocês não se confundam. Quando o cara pedir temperatura máxima, no caso do ar-condicionado, ele quer saber para ficar mais frio. Entendeu? Lá para o termostato. Quando o cara pedir, ó, temperatura máxima, é aqui que confunde um pouquinho. Temperatura máxima que ele está se referindo,
Vou até botar aqui, ó, mais frio, professor. Coloca o ar no máximo. É isso que eu estou tentando colocar para vocês. Coloca o ar-condicionado no máximo. Ele quer que fique mais frio. Ou seja, a menor temperatura é o 18 graus Celsius. Ou seja, o 18 graus Celsius é o mais frio. Entendeu? Então, quando o cara fala de termostato, coloca o ar-condicionado no máximo. Coloca o ar-condicionado na temperatura máxima. Ele está pedindo para ti mais frio. Tem cuidado com esse tipo de questão, beleza? E, professor, ele também vai pedir, coloca o ar-condicionado no mínimo. Professor, coloca o ar-condicionado no mínimo. Professor, era 26 graus Celsius, professor. Que nesse caso, ele quer mais quente. É a mudança, né? Porque lá quando o cara fala de temperatura máxima, já vem na cabeça da gente que eu teria que colocar o 26 graus Celsius. Entendeu? Quando o cara fala, coloca na temperatura mínima, tu já vai pensar, é 18 graus Celsius. Só que aqui no caso do termostato, faz referência ao que você está colocando. Coloca o ar-condicionado no máximo. Coloca o ar-condicionado no máximo. Tu está querendo que ele fique mais frio. Coloca o ar-condicionado no mínimo. Tu está querendo que ele fique mais quente. Entendeu? Tá, professor. Então agora eu vou pegar aquela expressão lá, ó. Eu vou pegar aquela expressão lá. Era T de H é igual a mais B vezes, aí tem aquela expressão gigantesca lá, seno de π sobre 12 vezes H menos 12. Pronto. Vamos lá, professor. O que eu vou colocar aqui na nossa situação? Professor, para o senhor ter a temperatura máxima, o senhor teria que substituir aquele valorzinho do seno, deixa eu pegar aqui o marca-texto, por 1 ou por menos 1, para dar o menor valor. Professor, para dar o menor valor, eu teria que substituir aquele valor por menos 1. Eu teria que substituir aquele valor por menos 1. Não é isso? Para dar o menor valor? Para dar, professor, o maior valor possível, eu teria que substituir aquele valor por 1, professor. Eu teria que substituir por 1. O que eu quero que vocês entendam aí? Para dar o 18, eu tenho que botar o 1 ou menos 1? Para dar o 18. É a confusão agora, Gabriel. Vamos lá. Para dar o 18, eu tenho que substituir este valor por 1 ou por menos 1? Eu tenho que, para dar o 18, eu tenho que substituir aquilo ali por 1 ou por menos 1? Para dar o 18. Por 1 ou por menos 1? E aí? Porque vai ficar 18 é igual a mais B vezes 1 ou menos 1. É só tu pensar no contrário. É como se isso aqui fosse uma função inversa. Lá o 26 graus Celsius, tu pensa no maior. Eu teria que botar o 1, não é? Então, o 18 graus Celsius, professor, eu teria que colocar o menos 1. Vai ser o contrário, professor. Aqui vai ser
vezes o 1 e o 26 graus Celsius é A vezes o menos 1. A gente vai ter o sistemazinho aqui, professor. Vai ficar A mais B é igual a 18. E aqui vai ficar menos A mais B é igual a 26. Deixa eu ver se eu ainda tenho mais um. Resolvendo o sistema. A mais B é 18. Menos A mais B é 26. Corta, corta. 2B é igual, deixa eu ver quanto que dá aqui, 26 com 18. 6, 14, sobe 1, 44. B igual a 22. Substituindo na primeira aqui, vai ficar A mais 22 é igual a 18. A é igual a 18 menos 22. A vai ser igual a menos 4. Então, os parâmetros A e B, menos 4 e 22, professor. Menos 4 e 22. Alternativa correta, letra B de bola. Entendeu? Na confusão, eu estava tentando só justificar a história do porquê, professor, que o cara botou temperatura máxima 26. Se tu fosse achar o máximo, tu teria que botar o 1 para o 26. Não era isso? Tu teria que colocar o 1 para o 26. Só que para o 26, tu colocou o menos 1. Entendeu? Por quê, professor? Por que para o 26 o senhor colocou o menos 1, professor? Porque ele quer que você calcule a temperatura mais quente, professor. Ou seja, quando o ar-condicionado está trabalhando no mínimo, na potência mínima. Por isso que é menos 1. Ah, professor, para dar 18, professor, para dar 18, o senhor está fazendo o ar-condicionado, está trabalhando na potência máxima. O senhor quer que ele esteja trabalhando muito. A ideia é essa. Concordo que a questão causa uma certa confusão, concordo. Mas já fica a dica. Quando falar de ar-condicionado, que o cara perguntar do máximo, o máximo lá, professor, é quando está a temperatura mais baixa. Quando o cara perguntar do mínimo, é quando está a temperatura mais alta, para você já lembrar logo dessa questão. Tá bom? Essa aqui, professor, já envolve todos os conteúdos. Identidade trigonométrica. Lembra lá, professor, domínio, imagem, período, já lembra um pouquinho de cada uma das coisas. Então, vamos lá. Sobre a função f de r em r, definida por f de x é igual a 1 mais cosseno de x sobre 3, é verdade que o conjunto imagem é menos 1 em 1, o período é 6π. Se o f de x for menor que 0, a minha imagem está dentro daquele intervalo lá, ó. Se o f de 3π é igual a 1, e se o f de 3π sobre 2 é igual ao f de 5π sobre 2. E aí, querem tentar? Meu diretor, vamos lá, começar agora os meninos a trabalhar um pouquinho, né? Coloca aí 2 minutinhos para eles responderem todas as proposições. Dá tempo, viu, gente? Não são muitas contas, não. 2 minutinhos é suficiente e a gente volta já já para comentar com vocês. Estou aguardando aqui.
Opa, olha a gente volta aí. Já tem resposta? Deu quanto? Deixa eu ver lá. A primeira tá errada, Gabriel? Deixa eu ver lá. Você multiplicou por 1 e acrescentou 1. Perfeito. Aí a letra B, período 6π, jogou na fórmula. E as demais? As demais, cada uma delas com conta mesmo. Olha só. Quando a gente analisa qualquer função trigonométrica, seja ela uma função seno ou cosseno, e a questão trata de imagem, a questão trata de período, a primeira coisa que você tem que recordar é da sua representação algébrica, que é y igual a mais b vezes o seno de mx ou cosseno de mx mais q. Então, nessa situação aqui, a gente tem, professor, que o valor do A, do B, do M e do Q, professor, são respectivamente. O A aqui é 1, o B também é 1, o M é 1/3. O M é 1/3, viu, Gabriel? Olhe direitinho. O M é quem multiplica o X. O M é quem multiplica o X. O M aqui, ele vale 1/3. E o Q vale 0. Eu tenho que saber. Tirei uma aula inteira só para a gente aprender a identificar o valor do A, do B e do M, que são os 3 parâmetros que fazem com que eu encontre o A e B. Me ajudam a achar a imagem, não é isso? E o meu M ajuda a achar o período. Então, professor, o período ali, no caso da imagem, eu olho para o A e para o B. O A, professor, ele soma e o B ele multiplica na função. Então, a gente começa da seguinte forma. Eu anoto menos 1 e 1. Então, a gente multiplica primeiro com o B, professor. Multiplica com o B. Vai ficar menos 1 e 1, professor, multiplicado com o B, que é 1. Continua sendo, professor, menos 1 e 1. Agora, se você acrescentar o valor do A, vai ficar menos 1 e 1, acrescentado 1. Professor, a sua imagem da função menos 1 mais 1 dá 0, e 1 mais 1 vai dar 2. Lá ele colocou que a imagem é menos 1 e 1. Professor, está errada. Não é não, vou botar o ezinho mesmo. Vou botar assim, falsa, professor. Está errado. A imagem é 0 e 2. Aí está certinho. Professor, na letra B, o senhor quer o período. Eu sei que o período, professor, é 2π dividido pelo módulo de M. Então, o meu período vai ser 2π dividido pelo M, que é 1/3. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O período dá exatamente 6π. Professor, ó, tá correta, professor. Tá corretíssima. A letra B ali tá correta. A letra C, ele diz para mim que se o meu f de x for menor que 0, ele disse que o valor do x pertence àquele intervalo lá, professor, de 3π sobre 2 a 2π. Eu já achei a minha resposta correta. Eu já achei. Entendeu? Então, caberia eu fazer o teste dessas outras aí, mas eu já sei que a resposta correta é a letra B. Professor, diga uma coisa. E aquela outra, letra D e letra E? Dava para testar também. Eu calcularia, se o x ali fosse 3π, fazia a conta para saber se o resultado dava 1. Ele está colocando para mim aqui, professor, para a função f de x. Deixa eu ver se eu coloquei mais um. Coloquei. F de x igual a 1 mais cosseno de x sobre 3. Aí ele colocou para mim o seguinte. Se o x for 3π, deixa eu ver aqui, ó. 3π vai ser 1 mais cosseno de 3π sobre 3. Professor, o f de 3π vai dar 1 mais, corta aqui, cosseno de π, que é 180. Cosseno de 180 é menos 1. F de 3π, professor, vai ser 1 mais menos 1. F de 3π vai dar 0.
Professor, essa daqui, ó. Eu estou fazendo mesmo caso eu já não tivesse achado a resposta, professor. Eu já sei que a resposta da questão é a letra B. Não é isso? Calculei agora há pouco, está aqui, professor. O período deu 6π, bastava apenas que eu olhasse o valor do meu M. Aí, professor, tem aquela última proposição. F de 3π sobre 2, ele está dizendo para mim que é igual ao F de 5π sobre 2. F de 3π sobre 2 e F de 5π sobre 2. A função é f de x é igual a 1 mais cosseno de x sobre 3. Seria conta. Vai ser 1 mais cosseno. Se eu colocar ali, professor, vai ser 3π sobre 2 dividido por 3. 3π sobre 2 dividido por 3. Quanto é que vai dar isso aqui? Professor, 3π sobre 2 vezes 1 sobre 3 vai dar π sobre 2, professor. Isso aqui vai dar o cosseno de π sobre 2. Resultado dessa conta, cosseno de 90 dá 0, professor. Então, aqui vai dar f de 3π sobre 2 na função vai dar 1 mais 0. Professor, que dá exatamente 1. Guarda. Faz agora o f de 3π sobre 2, 5π sobre 2. Vou trocar só a cor da caneta para não ficar tudo vermelho. Vai ser 1 mais o cosseno de 5π sobre 2 dividido por 3. Professor, isso aqui vai ficar cosseno de 5π sobre 6. 180 por 6 dá 30, professor, dá 150 graus. 150 graus é o simétrico do 30. Não, professor, não chega nem perto. 5π sobre 2, deixa eu ver se eu até anotei certo. Era 5π sobre 2 mesmo, era 3π sobre 2 e 5π sobre 2. Eu poderia até ter passado logo para grau, professor. Ficava até melhor. Ficava até melhor, porque o 3π sobre 2, vou fazer em grau mesmo. Fica mais fácil até de vocês entenderem, do que eu estar trabalhando só com o radiano. Ó, esse 3π sobre 2 é o de 270 graus, não é isso? Três π sobre 2 dá 270 graus. Então, vai ficar 270 dividido por... Transformar para grau logo, ficava melhor. Aí vai ficar 1 mais o cosseno de 90, que vai ficar, professor, 1 mais 0. Pronto, ficou mais fácil assim. O 5π sobre 2 é a mesma coisa 180 por 2 dá 90, 5 vezes 9, 45. Professor, isso aqui é 450 graus. Então, vai ficar 1 mais cosseno de 450 dividido por 3. Vai ficar 1 mais o cosseno de 150. O professor vai dar 1 mais. O cosseno de 150 ele está no segundo quadrante, então vai ser negativo. Negativo. Ele é simétrico do 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Já de cara que a gente já vê que não vai dar certo, porque esse primeiro deu 1. Esse outro vai dar 1 mais, 1 menos raiz de 3. F de 5π sobre 2 vai dar igual, tiro o MMC,
que é 2, vai dar 2 menos raiz de 3. Olha aí, quanto foi que deu? Professor, não são iguais. Não são iguais. Alternativa correta, letra B, porque eu fiz questão mesmo de justificar. Outra de gráfico. Também, você vai fazer basicamente a mesma coisa que você fez naquela primeira. Já dá para eliminar um montão de coisa aí, gente. Qual a imagem? Qual a imagem que esse gráfico nos informa? Qual é o período que esse gráfico nos informa? Depois é que eu vou analisar ali, professor, porque eu já analiso logo imagem e período. Já dá para eliminar um monte de alternativa ali. Já dá para eliminar a letra B, já dá para eliminar a letra E, que possivelmente já vai ser a minha resposta, não se fazendo necessário análise de cada uma delas. Tal gráfico é o gráfico de uma função 2 seno de x sobre 2. Não vou analisar isso aí agora, não. Só se eu não conseguir pela imagem e pelo período conseguir chegar na minha solução. Tipo, aqui, ó, o ponto mais alto, professor, é o 2. O ponto mais baixo é o menos 2. Então, a imagem dessa função aqui é um intervalo mínimo do menos 2 ao 2. Professor, já achei a minha resposta. Já achei a minha resposta. Alternativa correta, letra E. E, professor, posso eliminar as outras? Pode. Se eu não tivesse encontrado, ela vai ser cosseno, Gabriel. Essa aí vai ser uma função cosseno, tá correto. Professor, menos 2 e 2, já achei a minha resposta. Aí, se eu não tivesse conseguido a resposta pela imagem, eu ia para o período. O período é a distância entre duas cristas superiores, duas inferiores. Professor, o período seria a distância entre essas duas cristas inferiores aqui, professor. O meu período, eu pensei que eu tivesse colocado o gráfico novamente. Professor, daqui para cá é 2π, daqui para cá é 2π. O período desta função é 4π, professor, o período desta função, que vai deste ponto aqui, professor, até este ponto aqui, a distância entre essas duas cristas. Aqui ele disse que era 3π. Caso eu não tivesse dado, aí caso tivesse alguma alternativa lá. As outras eu teria que literalmente pegar lá aquele menos 2 e aquele 2, colocava A menos B igual a menos 2, colocava A mais B igual a 2, encontrava o valor do A, encontrava o valor do B e iria fazendo a composição da minha função. O meu M, professor, como é que achava o M? Substituía na fórmula do período. Vai lembrando aí, mas aí foi rápida, você viu? Que aparentemente a questão causava, sim, professor, um certo receio, um certo medo. Mas quase sempre essas duas informações, elas já conseguem, tá bom? Fazer com que você localize a alternativa correta. Vamos lá, professor. Essa aqui. Já treinaram o suficiente. Já fiz uma parecida com essa que ele pede o mês, pede o ano. Uma empresa utiliza a fórmula P igual 200 mais 40 seno de πt sobre 6 mais π sobre 2 para estimular a quantidade vendida mensalmente P. Professor, vamos lá. Quem é o X? Quem é o Y? Que o senhor até colocou para mim. Esse P aqui, professor, ele já disse o que é, professor. O que é esse P? É a quantidade vendida mensalmente. Onde o T representa o mês, professor. T igual a 1, mês 1, janeiro, T igual a 2. Então, o T representa aqui o mês, né, professor? O T representa o mês. Ele quer saber em quais meses você teve uma maior quantidade, você teve uma quantidade de vendas máxima, em que mês você teve a quantidade mínima de vendas. Vai ser as duas perguntas. Gente, para que você tenha este P máximo, para que esse P seja máximo, o senhor vai ter que considerar que o seno de πt sobre 6 mais π sobre 2 tem que ser 1.
para que a quantidade de vendas seja mínima, o senhor teria que considerar que πt sobre 6 mais π sobre 2 fosse igual a menos 1. Aí aquela perguntinha, qual é o ângulo que o seno dá 1? Qual é o ângulo que o seno dá menos 1? É só isso que vocês têm que fazer. Querem tentar? Meu diretor, 2 minutinhos aí para eles resolverem para mim. Quais são os meses que eu tenho a quantidade mínima e máxima de venda, respectivamente? 2 minutos. Opa, olha, a gente volta. E aí? Se tira o MMC, grande Gabriel, posso tirar. Posso tirar o MMC. Ou no caso, para aquele valor da 1 do seno lá, professor, aquele ângulo tem que ser o de 90 graus, não é, professor? Para o seno do ângulo da 1, professor, esse ângulo aqui tem que ser o de 90 graus. Tem que ser π sobre 2 radiano. Para o seno do ângulo da menos 1, aqui tem que ser o 270 graus, que é o 3π sobre 2 radiano. Sempre quando ele pede tempo, o meu trabalho, gente, é só pegar aquela parte que está lá dentro do parêntese, não é isso? E substituir pelo ângulo ao qual o seno dá 1, o seno dá menos 1, ou caso ele esteja analisando cosseno com vocês. Então, na nossa situação aqui, para o nosso P ser máximo, a gente teve que considerar que o πt sobre 6 mais π sobre 2 é igual a 90 graus. E a gente tem que considerar que para a quantidade de venda ser mínima, o πt sobre 6 mais π sobre 2 é igual ao 3π sobre 2. Gabriel, não vai precisar você tirar o MMC, porque você passava o π sobre 2 subtraindo. Aí depois fazia só cruz credo, mas pode tirar o MMC? Pode sim. Aqui, se eu jogar esse cara para cá, ele vai subtraindo. Então, vai ficar πt sobre 6, vai dar igual a 0. Porque vai passar o π sobre 2 subtraindo. Se eu fizer produto dos meios pelos extremos aqui, professor, a gente vai ter, deixa eu ver só se eu copiei certo. É, somado mesmo.
Professor, aí produto dos meus pelos extremos vai dar π t, professor, vai dar igual a zero. Professor, aqui o t vai dar igual a zero. Aí você pode se perguntar, professor, mas não tem mês igual a zero? Lá ele não deu mês igual a zero. Como é que eu vou achar? Gente, toda vez que der t igual a zero, porque ele disse que t igual a 1 é janeiro, t igual a 2 é fevereiro, deu t igual a zero. Significa dizer que você não vai analisar o 90 graus, você vai analisar o primeiro côngruo dele. Você procura o primeiro côngruo dele. Entendeu? O côngruo. Quem é o côngruo do 90? Professor, o côngruo do 90 é o 450. O côngruo do 90. Não deu certo aí, não foi? Com 90 graus? Não deu zero? Se você fizer com 90 graus aqui, ó, você vai encontrar que o seu tempo aqui, o tzinho, professor, deu zero, professor. Vou até botar aqui, ó, não serve. Professor, então eu vou considerar o côngruo do 90, π sobre 2, mais uma volta até chegar nele, que é o 2π, vai dar 2π mais 4π. Professor, eu vou considerar 5π sobre 2. Quer ver como vai dar certo? πt sobre 6 mais π sobre 2 é igual a 5π sobre 2. Esse π sobre 2 passando para lá vai subtraindo, vai ficar πt sobre 6. Se passar subtraindo, vai ficar 4π sobre 2, vai dar exatamente 2π. Corta esse π com esse π, produto dos meios pelos extremos, t vai dar igual a 12. Professor, ó, dezembro, professor. A maior quantidade vendida vai acontecer no mês de dezembro. Entendeu? A maior quantidade vendida toda vez que der para esse tipo de questão, que ele fala de mês, que o t der zero, você pega o côngruo do 90. O côngruo do 90 é o 5π sobre... Como é que acha o côngruo? Só é tu acrescentar 360 graus, ó. Eu peguei o π sobre 2, acrescentei 2π. Aí tu acha o primeiro côngruo dele. E na quantidade mínima vendida? Passa o π sobre 2 subtraindo, vai ficar πt sobre 6. É igual, vai ficar 2π sobre 2, que vai dar só π. Corta, corta, sobra 1. T igual a 6. 6 é o mês de junho, professor. Então, a quantidade máxima vendida vai ser no mês de dezembro. A quantidade mínima vendida vai ser no mês de junho. Você entendeu? Então, ele pediu para a gente, respectivamente, tá lá, vendas mínima e máxima. Então, vai ser junho e dezembro. Alternativa correta, letra E de escola. Você entendeu? Então, chegou em funções trigonométricas, teu trabalho, na grande maioria, é fazer essa substituição do 1 ou do menos 1, para tu achar o máximo ou mínimo de alguma coisa, ou ele pode perguntar o tempo que leva para tu achar o máximo, o tempo que leva para tu achar o mínimo. Nesse caso, você vai ter que pensar qual é o ângulo que o seno dá 1, nesse caso específico, porque eu posso ter tanto função seno quanto função cosseno. Qual é o ângulo que o seno dá menos 1? Tá lá, a gente fez o desenvolvimento da conta, chegamos para esses 2 meses. Meus queridos, finalizamos mais uma aula, tá bom? Com aquele bom dia, fica com Deus. Amanhã tem feriado para você estar descansando, mas se tiver aquele tempinho, dá uma revisada nas nossas aulas anteriores. Principalmente se você não pegou a base do conteúdo, você possa estar um pouquinho perdido. Valeu? Meus amores, só agradecer a participação e desejar a todos bom feriado e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!
Outubro Rosa chegou e com ele um mês dedicado a alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento teve início nos anos 90 em Nova York, nos Estados Unidos, em um evento chamado Corrida pela Cura.